Amém, já estamos gravando. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula sobre o Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós falamos de Gênesis, falamos de Levítico, e Gênesis, né, falamos de Êxodo, e falamos também de começo de Números, né? Então falamos de Gênesis, falamos de Levítico, Gênesis na ordem, né? Êxodo e Levítico. E começamos a falar alguma coisa de Números. A pastora levantou a mão aí, quer perguntar alguma coisa, pastora Angélica? Pastor, é só para justificar as ausências. Sim. Eu esqueci de falar no início. Hoje está tendo na igreja um curso do diaconato. Ah, tá. Então, a Tati está, César, Dona Fátima. Deixa eu lembrar mais alguém. Eu acho que é isso. Dona Fátima, César e Tati. Ah, tá. A gente vai deixar Tá ela bom? gravada, né? É, Eles assistem depois. isso. Só para Assim, justificar. eu vou fazer o possível para já enviar, amanhã mesmo, já enviar essa aula para eles não perderem. Tá bom. Então, vamos falar, nessa noite, iremos falar mais sobre o livro de Números e também o livro de Deuteronômio. Aí nós vamos encerrar o Pentateuco e na próxima aula a gente já vai entrar em os livros históricos, né? Os 12 livros históricos. Deixa eu então compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Apareceu não, né? Apareceu? Panorama do Antigo Testamento, apareceu. Apareceu sim, pastor. Então tá jóia. Então vamos só recapitular aqui o que nós já falamos, né, na aula passada, que nós ficamos um tempinho aí sem ter aulas. Então vamos lá, né? Nós falamos aqui sobre o Pentateuco, né, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. Nós vamos falar de Números e Deuteronômio hoje. Então nós falamos aqui sobre o conceito de Pentateuco, né, etimologia, né, falamos também desse momento aqui que o pecado entrou no mundo, que foi o início lá, Gênesis 3, Gênesis 2, né, o pecado entrou no mundo, Gênesis 3. E falamos também sobre Bereshit, que é o nome hebraico de Gênesis, que significa essa palavra Bereshit, significa no princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, que é o Bereshit bara Elohim, que é no hebraico. Então nós falamos também dos 11 primeiros capítulos que Moisés escreveu ali, abordando toda a criação, dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, a abordagem foi em toda a criação, tudo que foi criado ali, né? Nós falamos lá do primeiro homicídio, nós falamos lá também das genealogias, tanto de Caim, como o do outro filho que nasceu depois da morte de Abel, né, que foi Sete. Foi Sete. Dali por diante começou a genealogia dos santos, né? Nós falamos também sobre o capítulo 5 é da genealogia dos santos, praticamente, né? O capítulo 6 foi a degradação geral, né, do gênero humano, né? Onde que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem e quis destruir toda a humanidade, mas Noé achou graça diante dos olhos de Deus e foi poupado Noé e sua família, a saber, 8 pessoas. Foi Noé, a esposa, os 3 filhos de Noé e suas 3 esposas. E também o casal, né, de cada animal entrou com Noé ali na arca. Amados irmãos, irmãs, a arca de Noé, o dilúvio,
propriamente dito, é um tipo, né, aponta para o final dos tempos, para o dia do juízo, né? Foi um juízo em miniatura, apesar que toda a humanidade morreu, com exceção de Noé, mas o juízo final vai ser assim também, porque a palavra do Senhor diz que o dia da volta do Senhor será como nos dias de Noé. As pessoas casavam-se e se davam em casamento, tinham uma vida normal. Aí o Senhor Jesus virá. E nessa questão aqui de Noé também foi, foi assim. Noé ficou 120 anos fazendo a arca, construindo a arca, e o povo via Noé construindo a arca e ficava zombando dele. Né? E hoje nós temos também a mesma comparação, nós podemos fazer nos nossos dias de hoje. Nós, como crentes, muitas vezes as pessoas zombam de nós porque nós pregamos o evangelho. Então, muitas pessoas ficam zombando dos crentes porque o crente prega o verdadeiro evangelho. Mas quando Jesus voltar, vai fechar a porta da arca. Quando Jesus voltar, não vai ter mais chance. E as pessoas, na época do dilúvio, elas ficavam desesperadas querendo entrar na arca. Só que já não tinha mais jeito. Não tinha mais condições de entrar na arca. E assim também será no dia do juízo final. A porta da graça irá ser fechada. E as pessoas não poderão mais entrar. Quem entrou, entrou. Então é por isso que nós temos que estar sempre nessa eminência, nesse sentido de eminência da volta de Jesus. Será como lá nos dias de Noé. Será como lá no dilúvio, né? E não terão mais condições. E nós falamos também, depois do capítulo 12 em diante, nós falamos também sobre Abraão. Foi o início, aliás, voltando um pouquinho, ainda nos outros primeiros capítulos, outro fato interessante, importante também, é sobre a Torre de Babel, né? Foi um fato muito importante também, a confusão das línguas, também a Tábua das Nações, no capítulo 10, que é a Tábua das Nações, onde foi distribuída ali as nações por o mundo inteiro, a partir dos filhos de Noé. Então ficou muito assim. Quem quiser ter uma noção exata de como ocorreu ali essa divisão, é só ler o capítulo 10 do livro de Gênesis, né, que é a tabela das nações, a tábua das nações, como se originaram os diversos povos, né, aqui na Terra. E no capítulo 12, então, veio o chamado de Abraão. O mundo, mais uma vez, mesmo que Deus deu a condição de, a partir de Noé, começar de novo, deu uma nova chance à criação, mas, como se diz, né, o coração do homem é perverso e desde a sua meninice, como diz o texto. E se corrompeu de novo. Mesmo que tinha separado lá a família de Sete, né, os semitas, já estavam tidos separados, né, os outros, os cananitas e os jafetitas, né, que são os outros descendentes dos outros filhos de Noé, infelizmente se corrompeu novamente. Aí Deus fez mais uma vez um compromisso de tirar do meio daquelas gerações que estavam corrompidas pelo pecado, separar um povo. E esse povo foi separado a partir de um homem chamado Abraão. Abraão é o pai da nação hebraica, da nação judaica, né, dos hebreus. Então foi separado ali no meio daqueles povos idólatras, né, que ali a idolatria estava tomando conta, e separou esse homem. Ele veio também, Abraão veio também de uma família que era uma família de idólatras, né? O pai de Abraão, ele era
Ele era um fabricante de ídolos. Ele era fabricante de ídolos e separou o povo judeu. Aí tem a história dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Depois, Jacó teve os 12 filhos de Jacó. E desses 12 filhos de Jacó, teve José, que teve uma participação mais efetiva, né, aqui no livro de Gênesis. E continuou ali. Ele foi lá para o Egito. Todos nós conhecemos a história de Josué, uma história muito bonita. Eu só vou passar aqui mais ou menos para vocês se relembrarem o que nós falamos, né? Aí houve aquela grande fome lá no Egito, o povo, os povos de todas as nações iam lá para poder comprar comida. Houve toda aquela questão de José, aqueles sonhos deles, tal. Ele se tornou o segundo lá do Egito, né, o governador do Egito. Só acima dele era somente Faraó, e ele tomava conta de toda aquela questão da alimentação, e os povos do mundo inteiro foram lá buscar esses alimentos, né? Porque o rio Nilo ele era muito fértil, o único lugar que tinha essa produção de alimentos foi lá no Egito, né? Aquele sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das 7 espigas gordas, 7 espigas magras. Aconteceu aqui que lá tinha comida. E aquela história que o povo, os judeus, né, os israelitas, né, desceram, né, o patriarca já estava velho, né, o patriarca estava bem velhinho, desceu para o Egito. Aí encerrou-se, então, o livro de Gênesis, com o povo de Israel descendo para o Egito e ficando lá, né? Aí encerrou-se, então, o livro de Gênesis. Isso aqui é só um panorama mesmo, para a gente só poder relembrar, né? Aí, portanto, depois começou o livro de Êxodo. Êxodo foi é o segundo livro do Pentateuco, né? E a palavra do Êxodo aqui é Shemot. Shemot significa nomes, né? Só lembrando que a primeira letra, a primeira palavra do livro, dava-se o nome, né, ao livro. Deixa eu permitir aqui, irmão, deixa eu entrar. Então, Shemot é o nome do livro. Bom, o povo ficou lá 430 anos. O povo de Israel, no Egito, ficou 430 anos. Aí subiu ao poder um faraó que não conhecia José. Começou, ao longo do tempo, começou a escravizar o povo de Israel. Só que o povo de Israel, ele tinha uma facilidade muito grande, era um povo muito saudável, né? Tinha uma facilidade muito grande de procriação. As mulheres, elas procriavam com uma certa facilidade, e o povo de Israel começou a ficar muito grande lá no Egito, e isso fez com que o faraó temesse e começou a executar os filhos que nasciam, né, os filhos varões que nasciam nas famílias israelitas. Né? Começou a executar os filhos. Né? E no nascimento de Moisés já estava sobre essa lei de executar os machos, né? Só deixava as fêmeas sobreviverem. Aqui já está um indício, né, de que eu falei lá nas aulas passadas que há uma guerra entre sementes, a semente da mulher contra a semente da serpente. Há uma guerra entre sementes. E a semente da serpente, na personificação do dragão, lá de Apocalipse 12, os irmãos podem ler depois lá, Apocalipse 12, que o dragão queria devorar o filho da mulher. A mulher aqui é Eva, e a descendência toda de Eva, passando por Israel e chegando até Maria, que deu à luz a Jesus. Então, o que quer dizer isso? O dragão sempre quis matar a descendência da mulher.
E foi aqui, com Moisés, e várias outras passagens lá, Esaú e Jacó também. As mulheres dos patriarcas eram estéreis, sempre teve essa dificuldade. O dragão querendo devorar o filho da serpente. E a última tentativa do dragão, querendo devorar o filho da serpente, foi lá Herodes o Grande, que mandou matar todas as criancinhas acima de 2 anos, né, até 2 anos, né, querendo matar o Cristo. Foi a última tentativa de Satanás do dragão, né, lá de Apocalipse 12, do dragão querendo devorar o filho da mulher. Só que ele perdeu. E o Senhor Jesus Cristo nasceu da descendência da mulher e ele esmagaria a cabeça da serpente. E a cabeça da serpente foi esmagada por Jesus. Então, a história sempre teve a descendência da mulher e a descendência da serpente. E a descendência da serpente querendo devorar a descendência da mulher. Porque os descendentes da serpente sabiam que no futuro viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a luta sempre foi essa, desde o começo. Lá em Gênesis 3,15, Deus fala, né, que o descendente, porém, inimizade entre o teu descendente, falando com a serpente, né, e o descendente da mulher, tu lhe ferirá o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Então sempre foi isso, essa luta de sementes, lutas de gerações, a semente da serpente querendo destruir a serpente da mulher. Então vamos continuar aqui. Aí teve a história de Moisés. Moisés ele foi colocado lá no rio, né, para poder ser comido pelos crocodilos, né? As águas dos rios do rio lá Nilo era infestada de crocodilo, afundar, queria destruir mesmo. Só que houve ali, né, Moisés ele foi resgatado pela uma princesa lá do palácio de Faraó. E Moisés foi criado lá no palácio de Faraó. E os primeiros 40 anos de sua vida, Moisés esteve lá no palácio de Faraó. Aí, naquele episódio que ele interviu, deixa eu liberar aqui mais um aqui. Naquele episódio que Moisés interviu numa situação de desentendimento lá, uma briga, né, entre um judeu e um egípcio, ele matou o egípcio, ele teve que sair e ir para uma terra chamada Midian. Ele foi lá para Midian. Ele tinha 40 anos, então ele viveu 40 anos ali no palácio e depois ele foi viver lá na terra de Midian, na terra dos medianitas. Lembrando que o Midian, patriarca, ele era filho de Abraão. Ele era um dos filhos de Abraão, que Abraão teve com a sua esposa, Quetura, depois da morte de Sara. Abraão teve um filho com Agar, teve um filho com Sara, que foi Isaac, né? Agar foi Ismael, e depois que Sara morreu, ele casou-se novamente, e nesse casamento ele teve mais 6 filhos. E um deles era Midian, que deu origem ao povo medianita, no qual abrigou Moisés depois que ele saiu do Egito. E Moisés também ficou 40 anos lá no meio do povo de Midian. Ele casou, teve sua esposa, e ficou 40 anos lá. Aí houve um chamado de Deus. Deus ouviu o clamor do povo que estava sendo cada vez mais escravizado lá no Egito e levantou um libertador, que era o próprio Moisés. Aí teve lá o episódio da sarça ardente, né? Onde que Deus falou com ele na teofania, indicando que ele seria o libertador.
juntamente com o seu irmão Arão, e houve aquele episódio das 10 pragas do Egito. Né? Posteriormente, o povo foi liberto, teve aquele milagre extraordinário lá da abertura do Mar Vermelho. Eles chegaram lá no Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai. Ali foi dado os 10 mandamentos, né? O Decálogo e outras leis também que vieram em torno do Decálogo. Essas leis foi 613 leis que foi dado ali, né? E depois do Decálogo ali, o povo já tinha uma legislação. Então, para ser um povo, precisava de terra, precisava de uma quantidade de pessoas e precisava também de lei. A lei e as pessoas eles já tinham, né? Que era mais ou menos 2,5 milhões de pessoas que saíram do Egito. Faltava a terra. A terra seria a terra prometida. Então, portanto, eles ficaram ali, aos pés do Monte Sinai, e veio ali os 10 mandamentos. E quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, Deus mostrou para ele também um tabernáculo e ordenou que ele fizesse esse tabernáculo de acordo com o tabernáculo que foi mostrado para ele lá no monte, lá no céu. Né? Moisés retornou, aí teve aquele episódio lá do bezerro de ouro, que todos nós conhecemos. Moisés retornou, aí a tribo de Levi foi levantada como a tribo sacerdotal. Nesse interim foi escrito o livro de Levítico e foi continuando. Né? O povo ficou ali parado e Moisés escreveu o livro de Levítico nesse período. E foram impostas, né, as leis cerimoniais, os sacrifícios, tudo nesse período aí que eles estavam lá no monte, aos pés do Monte Sinai. E o livro de Levítico, que é chamado Vaikra, que expressa a frase chamou o Senhor, o livro de Levítico foi escrito no momento que eles estavam ali no Sinai. Moisés escreveu ali o livro de Levítico. E tem muitas questões cerimoniais, muitas questões de sacrifícios, muitas questões importantes para que o povo pudesse sobreviver ali no deserto e também para que o povo de Deus, o povo israelitas, fosse um povo diferente dos povos que viviam ao redor. Aí teve aquela questão da alimentação, eles não podiam comer determinados animais, e tinha que também essa questão de eles terem que, obrigatoriamente, se purificar sempre. Tinha as questões dos sacrifícios que apontavam para Jesus, o cordeiro tinha que ser sem defeito. Tudo isso foi dado ali em Levítico, no livro de Levítico. É um livro, uma leitura que muitas pessoas passam por cima, porque as pessoas não gostam da leitura de Levítico. Mas é muito importante, porque quando você lê Levítico, você entende ao Novo Testamento. Quando Jesus passou lá, João Batista falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é porque ele estava baseando aqui no Levítico, porque o cordeiro tinha que ser um cordeiro perfeito. Então tinha diversas situações, diversos tipos de sacrifícios para poder o povo ser purificado. E esse sacrifício dos animais ali apontava para o cordeiro perfeito que um dia iria vir e iria morrer para salvar todos nós, né? Aí foi dado ali como que deveria ser feito o santuário de Deus, o tabernáculo. O tabernáculo é composto por 3 partes. A entrada principal, o átrio externo, né? O lugar santo e o santo dos santos. No átrio tinha lá os altares de sacrifício e a pia de bronze, onde que o sacrifício era feito ali no altar e depois eles se purificavam na pia de bronze para exercer o ofício lá no lugar santo. Eles entravam no lugar santo e dentro do lugar santo tinha o menorá, o candelabro, tinha a mesa que continha os pães da proposição e tinha o altar de incenso.
E lá no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que era o lugar onde é que Deus quis habitar com o povo. Né? Deus habitava ali, no lugar santíssimo, ou Santos dos Santos. O interessante é que, uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar lá no Santos dos Santos para purificar, para que o pecado de toda a nação sejam perdoados. Né? Uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que entrar lá. No lugar santo, todos os sacerdotes poderiam entrar, mas no Santo dos Santos era somente o sumo sacerdote. Bom, aí teve o tabernáculo. O tabernáculo foi a base ali de todo esse processo aqui, que vai do Êxodo, né, de Levítico e também de Números, porque o tabernáculo foi o centro, era o coração do povo israelita, porque era ali que Deus habitava. Aí vamos então começar com o livro de Números, propriamente dito. O livro de Números Bamidbar, significa no deserto. É um nome até mais bonito, né? Bamidbar significa no deserto. E por que se chama Números, né? Que aritmoi. Por que se chama Números? Porque em Números conta-se 2 censos que o Senhor mandou que o povo de Israel fizesse. Um no capítulo 1, primeiro no capítulo 1 e depois no capítulo 26. É por isso que se dá o nome de Números para esse livro, né? E nesse capítulo aqui, até então, veja que interessante, até então, eles estavam aos pés do Monte Sinai. Eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram até os pés do Monte Sinai. Antes disso, teve uma guerra, né, contra os amalequitas. Teve uma guerra contra os amalequitas, que Josué foi o grande vencedor lá. Aquele episódio que Moisés ficava com a mão estendida e o povo guerreava. Quando a mão de Moisés abaixava, Amaleque prevalecia. Quando a mão de Moisés subia, o povo de Israel prevalecia. Essa guerra aconteceu logo depois que eles passaram lá do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho. Êxodo 17. Bom, nós estamos agora em Números, e o povo ainda estava parado lá. O povo estava indo aos pés do Monte Sinai. Eles já tinham o tabernáculo, eles já tinham as leis cerimoniais, eles já tinham conhecimento dos sacrifícios que teriam que ser feitos, né, pelo povo, já tinham escolhido a tribo de Levi como a tribo sacerdotal, e eles estavam ainda parados. E esse cara, da saída do Egito até este momento que estão aqui em Números, se passaram 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Aí começaram, então, o deslocamento. Aqui teve o censo, né? O levantamento aqui dos guerreiros lá do povo de Israel. Teve também os príncipes, né? Foi escolhido um príncipe de cada tribo. Aí, a partir do capítulo 10, começou, então, o deslocamento deles. Nos primeiros 10 capítulos, o povo recebe a legislação divina. Né? O capítulo 11 até o 20 fala dos fracassos da nação. E no restante do livro consta o favor de Deus para o povo. Então, aqui, depois do capítulo 10, começa o deslocamento do povo. O povo começa a se deslocar em direção à Terra Prometida. Eles saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho, chegaram ao Monte Sinai, receberam a lei e depois eles começaram a se deslocar. Então, o livro de Números foi o livro que o povo de Israel estava se deslocando cada vez mais em direção à Terra Prometida. Bom, eles
para eles deslocarem, primeiro eles tiveram toda uma estrutura de posicionamento das tribos ao redor do tabernáculo. Deus estava no centro, o tabernáculo estava no centro, que era a habitação de Deus. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo, estava ali, né? E ficava uma nuvem em cima do tabernáculo, o tabernáculo ficava parado. Quando essa nuvem subia, era Deus dando uma ordem para que o tabernáculo se deslocasse. E aqui em Números tem uma coisa muito interessante, que a tribo de Levi era a única tribo que tinha o dever de desmanchar o tabernáculo, ela tinha o dever de carregar o tabernáculo. Tinha 3 famílias lá, na tribo de Levi, que eram os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas. Essas três famílias, é claro que era composta de muitas pessoas, né? Elas tinham a incumbência de desmanchar o tabernáculo e também de montar o tabernáculo. Era somente eles. E a tribo dos Coatitas, eles tinham a incumbência de carregar os utensílios lá do lugar dos Santos. Então, somente eles poderiam carregar os utensílios dos Santos. Nem os Jassonitas e nem os Meraritas podiam fazer isso. Somente eles. Então, tanto que os Jassonitas e os Meraritas, eles ganharam carros para poder carregar as outras partes do tabernáculo. Mas os coatitas não, porque a Arca da Aliança ela tinha que ser carregada ela não podia ser carregada em carros, ela tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes, né? Então era assim que funcionava. Então tinha todo um posicionamento das tribos ao redor do tabernáculo, e quando ele saía em marcha, cada um sabia exatamente o que iria fazer. Era a tribo de Judá, a tribo de Gade, a tribo de Azer, e cada um ia tomando suas posições e saía em marcha. Quando a nuvem se levantava, Deus ordenava que eles saíssem em marcha. Aí eles chegaram até num lugar chamado aqui, Cades Barneia, é uma cidade. Isso aqui está lá no capítulo 13 de Números, Cades Barneia. Eles chegaram lá, em Cades Barneia, o tabernáculo foi montado e foi mostrado a eles a terra prometida. E foi escolhido 12 espias para poder ir sondar a terra prometida. E eles foram lá e ficaram 40 dias lá sondando essa terra prometida. E tinha a terra prometida era mana, leite e mel, tinha cachos de uvas que precisavam de 2 homens carregar, de tão grande que era. Mas também tinha gigantes, tinha povos guerreiros e tinha gigantes habitando na terra. Aí os povos, esses 12 espias, um de cada tribo, foi lá e inspecionou a terra prometida. E voltaram. Aí chegaram lá em Cades Barneia, voltaram novamente, né? Chegaram lá em Cades, e 10 espias trouxe um relatório que desanimou o povo. E apenas 2 trouxeram um relatório para animar o povo. Os 2 que trouxeram relatório para animar o povo foi Josué e Caleb. Os outros 10, eles desanimaram o povo totalmente, dizendo que a terra era impossível, era inexpugnável entrar lá, que tinha gigantes, né? Gigantes, tinha guerreiros, né? Então o povo desanimou. E o povo de Israel, irmãos, desde o momento que eles saíram lá do Egito e chegaram lá no Monte Sinai, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram lá no Monte Sinai, eles eram um povo extremamente
eles ficavam... a palavra correta fugiu aqui a palavra correta, murmurando, né? Era um povo extremamente murmurador. Todo o tempo está murmurando. Eles queriam comer codorninha, queriam comer carne, eles murmuravam contra o maná. Né? Porque nos trouxe aqui para morrer no deserto? Estou com saudade lá de comer pepino e cebola lá no Egito. Nós tinha carne de graça lá. Eles sempre eram murmuradores, muito. Aí chegou aqui, o povo começou a murmurar por causa do relatório negativo. Vamos levantar um príncipe e voltar lá para o Egito. Nós não queremos você, Moisés, mais. Irmãos, o que eu estou falando aqui é o básico. E teve muitos outros acontecimentos, né, importantes no livro de Números, né? Porque esse livro de Números era muito dinâmico. É o povo se movimentando. Aí sim, teve também um pouco mais atrás aqui, teve a rebelião lá de Datã, Corá e Abirão, que a terra engoliu eles vivos, né? Porque eles se rebelaram contra Moisés. Teve também a rebeldia de Arão e Miriam contra o próprio Moisés. Miriam ficou leprosa. Então, é muita coisa, muita coisa. Mas aqui eles chegaram lá em Cades Barneia e queriam voltar para o Egito porque acharam dificuldades. Uma aplicação que nós podemos fazer para os nossos dias de hoje é que também, muitas vezes, os irmãos, né, das igrejas são também assim. Vê uma dificuldade, já quer abandonar Deus, já quer abandonar a igreja, já fica murmurando. Né? A gente vê muito isso, né, no meio evangélico também, nos dias atuais. E o povo de Israel não era diferente. Eles eram murmuradores mesmo. Aí Deus se irou contra eles. Por causa disso, Deus decretou que toda aquela geração que não entraria na Terra Prometida, com exceção de Josué e Caleb. Então, toda aquela geração, eles teriam que morrer no deserto. E somente a geração futura, os filhos deles, que inclusive eles falou lá que os filhos deles seriam tidos como escravos lá na mão daqueles gigantes, né? Os filhos deles que iriam herdar a Terra Prometida. E Deus decretou, então tá, vocês vão ficar 40 anos aqui, né? Que a gente tinha passado aqui um tempo já, 38 anos e alguma coisa, rodando ali naquele deserto de Cades Barneia, ali no deserto do Sinai, rodando. Levantava o acampamento, montava o acampamento. Levantava o acampamento, montava o acampamento. Até que todos eles tivessem morrido. Até que todos eles morreram ali, com exceção da tribo de Josué e Caleb, né? São os dois que deram um relatório positivo. E teve vários acontecimentos, várias rebeliões aqui, o povo se rebelando, o povo sendo mortos, né? Aqui teve o povo sendo mortos por serpentes abrasadoras, né? Até um tipo de Cristo que estava ali, que a serpente seria levantada no deserto para que o povo fosse curado, assim como o Senhor Jesus Cristo iria ser levantado no madeiro para que todos nós sejamos salvos, né? Então, tudo isso aconteceu aqui nessa peregrinação do povo aqui no deserto do Sinai. Então, eu não estou muito nos slides aqui, não, porque eu acho interessante que a gente... Os slides os irmãos podem ler depois, mas é interessante a gente ter um contexto mais panorâmico mesmo do que aconteceu. Então, aqui, o povo morreu. Aquele povo que saiu do Egito, né, aquela geração que saiu do Egito, morreu. Já se passaram 40 anos. Houve aqui também a morte de Miriam, a morte de Arão, né, eles morreram. E aí o povo, Deus chamou, falou assim, agora vocês podem ir. Já tinha passado 40 anos, aquela geração tinha morrido, aí Deus ordenou para eles, agora vocês podem ir. E então começa o livro de Deuteronômio, que aqui é Deuteronômio, né? Não Deuteronômios. Deuteronômio.
Aí eles foram em direção à Terra Prometida. Aí tinha que passar em terras de povos ali. Alguns povos não deixaram o povo de Israel passar, não deixaram o povo de Israel usar água ali. Houve problemas ali em relação a isso. Inclusive, tinha um povo que era descendente de Esaú, que não deixou o povo de Israel passar por causa de lá do passado, né? Que, do desentendimento de Esaú e Jacó. Então não foi assim. Aí eles começaram a marchar para a Terra Prometida. E eles chegaram, já no livro de Deuteronômio, eles chegaram num lugar, às margens do Rio Jordão, chegaram num lugar onde que Moisés, já beirando, né, 120 anos, Moisés morou, teve 40 anos lá no castelo, no palácio de Faraó, 40 anos lá em Midian, no meio dos medianitas, e mais 40 anos peregrinando no deserto. Então Moisés já tinha na faixa de 120 anos aqui. 120 anos. Aí ele chegou com o povo lá nas planícies de Moabe. Moabe era uma região além daquém do Jordão. Chegou lá nas planícies de Moabe e posicionou ali. Aquela geração que, como eu já disse anteriormente, aquela geração que recebeu os 10 mandamentos, que viu a abertura do Mar Vermelho, que viu os grandes milagres de Deus ali, eles já estavam todos mortos, já tinham morrido. E a nova geração precisava de uma instrução, porque eles não tinham visto aqueles grandes milagres. É por isso que nós temos que fazer uma aplicação também nos dias atuais, para que a gente tem que ensinar as futuras gerações a conhecer soberanamente esse Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ensinar também as futuras gerações, né? Um trabalho com jovens. Então, ali, Moisés estava repetindo, houve a necessidade de Moisés repetir a lei, falar novamente aquela lei que foi dada lá no Monte Sinai. E é por isso que é chamado Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei, ou a repetição da lei, né? Então, o nome hebraico de Deuteronômio, né, é Devarim. Devarim é um nome hebraico, que significa palavras. E a primeira palavra que tem lá no livro é Devarim. Né? Então, veja bem, nós temos Bereshit, né, que é o Gênesis, nós temos Shemot, que é o Êxodo, nós temos Vaikar, que é Levítico, Bamidbar, que é Números, e Devarim, que é agora palavras do livro de Deuteronômio. Então, é muito interessante, né, essa nomenclatura. Então, vamos lá. Então, Moisés se posicionou lá nas planícies de Moabe. Para chegar à Terra Prometida, precisava somente de atravessar o Rio Jordão. Só precisava de atravessar o Rio Jordão, que seria atravessado posteriormente lá no livro de Josué, que é o primeiro livro histórico. Josué, ele atravessa, ele leva o povo para a Terra Prometida atravessando o Rio Jordão. Então, Moisés começou. Veja bem que Moisés já aqui, com 120 anos, ele já era uma pessoa que tinha uma habilidade muito grande para discursar, para falar bem. Um dos temores de Moisés, quando ele foi chamado para libertar o povo, é que ele não conseguia falar direito. Moisés era igual eu, gago, né? Gaguinho de tudo. Então Moisés não conseguia falar bem. Precisava de Arão falar, muitas das vezes por ele. Mas aqui não, aqui ele já está bem, já está discursando. E ele fez 3 discursos aqui, interessantíssimos, para poder ensinar aquela nova geração de como que eles deveriam se portar quando eles entrassem lá na Terra Prometida.
E veja que Deus decretou que Josué, que Moisés, não entraria na terra prometida. Porque Moisés, ele não glorificou a Deus quando Deus disse para ele, né, o povo murmurou, queixou que não tinha água, isso aí é lá em Números ainda, né? O povo queixou que não tinha água para beber, e Moisés ficou nervoso com aquilo. Deus mandou para ele falar com a rocha, que a rocha daria água, né, para ele, tiraria a água da rocha. Aí Moisés irou-se, né, e bateu, feriu a rocha. E como ele não glorificou a Deus, Deus impediu ele de entrar na Terra Prometida por causa desse episódio. Mas por que você teve tanto assim, pegou tão forte, Deus pegou tão pesado com Moisés? É porque aquela rocha lá era um tipo de Cristo. Aquela rocha que acompanhava o povo de Israel, ela era Cristo. Você pode ter lá em Romanos, capítulo 10, você vai ver lá essa referência que o apóstolo Paulo faz de que aquela rocha que deu água para o povo de Israel no deserto, ela era o próprio Cristo, ela era um tipo de Cristo. Né? Então, muito interessante. E Moisés feriu a rocha. Por isso que ele não teve a condição de entrar na Terra Prometida. Existem outras teorias também a respeito disso, que diz que, além disso, Moisés não entrou porque ele era um representante legítimo da lei. E Josué, que levou o povo, seria um representante legítimo da graça. Né? E Josué é o mesmo nome de Jesus. Jesus e Josué é o mesmo nome. É Yeshua, é o mesmo nome. Né? Então, há outros, né, entendimentos a respeito disso. Mas aqui, basicamente, é isso, porque ele feriu a rocha. E era para falar com a rocha. Mas ele estava ali discursando. O povo estava acampado ali nas planícies de Moabe. Antes disso, para chegar ali, eles tiveram que derrotar 2 reis, né? E um deles era um gigante, né? Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. E esse Og era um gigante. E eles venceram, o povo de Israel venceu. Aí eles chegaram lá na terra nas planícies de Moabe, e Moisés começou a discursar. Ele fez 3 discursos. Né? Ele fez 3 discursos muito importantes para ensinar aquele povo que era jovem a não se ensoberbecer quando fosse entrar na Terra Prometida. Que eles tinham que entender tanto a lei que foi repetida para eles, né, os 10 mandamentos foi repetido para eles, e porque eles não ensoberbecessem, porque quem levou eles para lá foi Deus. Porque eles achariam lá em Canaã, na Terra Prometida, eles iriam achar lá casas que eles não edificaram, vinhas que eles não plantaram, eles iam achar tudo pronto. E foi Deus que deu eles tudo isso, para que eles não ensoberbecessem e dissessem que foi pelas suas próprias forças que eles conseguiram tudo aquilo. E eles teriam que derrotar 33 reis. 2 reis já tinham sido derrotados da quem do Jordão, que é Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. Depois que atravessasse o rio, eles teriam que vencer mais 31 reis. E o primeiro deles teria que ser o rei lá da cidade próxima lá ao Rio Jordão, que era Jericó. Então eles entraram lá e ficaram. Eles teriam que lutar para receber essa terra prometida. 2 tribos e meia iam ficar naquela terra ali, nas planícies de Moabe, daquém do Jordão, e as outras tribos iriam atravessar o Rio Jordão para ocupar a terra prometida. Se não me falha a memória, Gade e Ruben, essas 2 tribos, Gade e Ruben, ficaram nas campinas de Moabe, e as outras tribos ocuparam da além do Jordão, que era a terra de Canaã. Só que Deus decretou
que todas as 12 tribos teriam que lutar juntas. Então, a tribo que já tinha posse da terra lá nas planícies de Moabe, eles tiveram também que lutar lá da além do Jordão para poder conquistar aquela terra, né? E teria que expulsar todos aqueles povos que tinham ali, todos, para que eles não se contaminassem com os deuses pagãos que aqueles povos adoravam, né? Então ficaram ali. E Moisés começou os seus discursos. E se a gente for olhar ali Deuteronômio, a gente vê que Moisés ele fala ali do capítulo 6, né? Aquela questão que fala que tem que refletir na lei de dia e de noite, né? Inculcar na cabeça dos nossos descendentes, né? A lei. Fala também ali das questões das bênçãos e das maldições. Então, é um livro muito rico, no qual Moisés ele ia falando bem, muito bem, e discursava muito bem a respeito de como que o povo deveria entrar na Terra Prometida. Tem lá o capítulo 28 de Deuteronômio, que fala das bênçãos e das maldições, né? Tem 64 versículos, e apenas 14 fala de bênçãos, o restante fala das maldições. Você vê que é coisa que era terrível. E, infelizmente, essas maldições se cumpriu com o povo de Israel, porque o povo de Israel esqueceu, né? A gente vê lá a época da Babilônia, quando o rei Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém, eles sofreram todas aquelas dificuldades que estava narrada lá em capítulo 28 de Deuteronômio, né? Então, eles sofreram muito mesmo essas dificuldades. Então, Moisés fez um discurso, né, ensinando ao povo como que eles deveriam se portar na terra prometida. Não em soberbecerem, né? E uma coisa interessante também é que Josué foi lá, conquistou a terra, ele não conseguiu expulsar todos os moradores, mas quando começa o livro de Juízes, que vem logo após Josué, tem uma passagem lá que fala que aquela geração que estava ali em Juízes não conhecia Deus, não conhecia Deus. Então, houve uma falha nessa questão de passar o conhecimento de Deus para gerações futuras. Porque a geração que saiu do Egito era uma geração corrompida. A geração que herdou a Terra Prometida foi a melhor das 3 gerações. Mas essa geração que herdou a Terra Prometida, ela não conseguiu passar para a futura geração a soberania de Deus. E a geração de juízes já não conhecia Deus. Veja bem que coisa terrível, né? E é por isso que nós temos que trabalhar bem com a nossa futura geração, ensinar para eles quem é o verdadeiro Deus, quem é o nosso Deus. Por quê? Porque se nós não ensinarmos a eles vão chegar, assim, como que eles vão passar para a geração futura, né? A geração que virá depois deles, se eles não têm um verdadeiro conhecimento de Deus. E fala também lá em Juízes que Israel não tinha um rei e cada um fazia o que bem quer, o que bem queria. Então, realmente foi uma situação muito difícil por falta de comunicação, falta de repassar para eles. E Moisés, ele sempre estava exortando o povo a ensinar a futura geração que Deus fez na vida deles, né? Então, irmãos, terminamos aqui, né? 8h29, foi mais rápido hoje, porque foi mais rápido um pouquinho, né? Porque já estava assim com o planejamento de fazer esse Pentateuco em um dia só, né? Mas a semana passada era no começo
No final do mês passado, nós agarramos um pouquinho, e agora nós conseguimos fazer, encerrar aqui esse Pentateuco. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, as irmãs aí, se vocês têm alguma pergunta, uma dúvida a respeito desse nosso estudo do Pentateuco. Muitas coisas, irmãos, eu não falei, porque não tem como, já é muita coisa. Esse Pentateuco é a base para toda a Bíblia. Toda a Bíblia é a base. Gênesis, Levítico, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, eles são a base de toda a Bíblia. Tem muitos assuntos aqui que não dá tempo de falar. Mas que vocês, quando for ler, assistir essa aula novamente, quando vocês foram ler o Pentateuco, vocês vão ter um vislumbre, uma facilidade maior de entender o que aconteceu. É muito interessante, é muito gratificante, é muito bonito que o Moisés escreveu ali nesses primeiros 5 livros da Bíblia, que é a base tanto para o judaísmo, né, para os judeus, tanto para o cristianismo. Né? A base de toda a nossa fé cristã está ali nesses primeiros 5 livros da Bíblia. Os outros livros que virão posteriormente, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, eles, de uma forma ou de outra, eles irão retomar o que está aqui descrito aqui no Pentateuco, né? Os primeiros livros da Bíblia. E o Novo Testamento também irá citar muitas vezes, né? Jesus citou várias vezes Pentateuco, né? Os livros do Antigo Testamento, e muitas vezes. E o Antigo Testamento, ele é a base, e o Novo Testamento, ele revela muitas coisas aqui do Antigo Testamento. Muitas coisas. Inclusive, a obra salvadora de Deus está baseada nesses primeiros 5 livros da Bíblia. Né? Alguma pergunta? Para mim está tranquilo, muito bem explicado. Eu não falei muito rápido, não? Não, para mim não. Deixa eu ver aqui, Thalita. Pode perguntar, Thalita. Ei, pastor, boa noite, tudo bem? A paz? Paz. Oi, gente, tudo bem? Só para complementar aqui, complementar não, né? Só falar mesmo que essa aula foi muito boa, assim, muito esclarecedora. E no nosso grupo de dança a gente está estudando o livro de Êxodo, então trouxe bastante informação legal para a gente e trouxe também algumas coisas que no momento ali do ensaio eu não conseguia explicar direitinho para os meninos, já vou levar informação nova quinta-feira para poder complementar nossos estudos. Então, foi muito legal, muito bom. Amém, obrigado. Deus abençoe. Mais alguém quer perguntar? Guarde aqueles nomes, tá? Aqueles nomes lá que eu falei, do hebraico, né? Que é muito interessante também a gente saber. Né? O nosso estudo aqui é realmente um panorama. Eu poderia ficar 3, 4 anos só falando do Pentateuco. Há um tempo atrás, antes da pandemia, lá na nossa igreja, lá Batista da Família, Bela Vitória, eu iniciei lá um estudo do Pentateuco com os irmãos lá, na sexta-feira. Nós ficamos 2 anos falando só de Gênesis e do Êxodo e de Levítico. Nós ficamos 2 anos falando. Mas eu passava versículo por versículo, falando para os irmãos, ensinando os irmãos versículo por versículo. Eles aprenderam muito. Teve
um momento lá que eles gostaram bastante é quando eu falei do tabernáculo. O tabernáculo que tudo ali no tabernáculo apontava para Cristo. Tudo. Apontava para Cristo, apontava para o Espírito Santo. Né? Então você vê que trouxe uma luz, né, extraordinária para as pessoas que estão nos nossos dias de hoje, né, atualmente. Quando você vê aquelas situações lá do tabernáculo, aqueles utensílios do tabernáculo, e todo apontava para Cristo, apontava para o Novo Testamento. Por exemplo, lá o menorá, né, que era o candelabro, né? Aquilo ali tinha o azeite que apontava, que era o símbolo do Espírito Santo, a luz, que era o símbolo do Espírito Santo, né? O altar de incenso, que lá em Apocalipse fala que tem um altar de incenso lá, onde eles recolhem as orações dos santos. Né? Tem um altar de incenso lá, que um dia será derramado, que contém as orações dos santos em todas as épocas. Né? Então é muito interessante. Os pães da proposição que alimentavam ali os sacerdotes, né? A entrada, quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para a cultura judaica, eles ficaram, para os judeus, né? Eles ficaram assim irados quando Jesus falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus sabia, porque a entrada do tabernáculo chamava o caminho, o átrio externo era a verdade, e o lugar santo, o santo dos santos, era a vida. Então Jesus estava associando, né? Uma coisa interessante demais. Pode perguntar, pastor? É só para informação mesmo, a gente teve em São Paulo e foi à Igreja Universal lá, né? Tem a réplica lá Templo de Salomão, né? É muito interessante. A gente... É exatamente isso que o senhor está falando. A gente tem, né, a entrada, aí vem o meio ali, e depois vem o Santo dos Santos, que a gente realmente nem pode entrar. A gente só ouve história, mas lá também a gente nem pode entrar. E assim, a sensação que a gente tem, eu imagino, né, é essa sensação mesmo de respeito, de reverência, é muito interessante, quem tiver oportunidade. Mas lá também, me parece que lá também tem a réplica do tabernáculo, né? Não, a gente entra nele, a gente entra nas partes igual era antigamente. Até onde a gente pode ir, a gente foi. Aí depois, eu acho que até de tamanho, acho que é uma réplica, não sei como é que fala, tipo original mesmo, sabe? A réplica mesmo. É muito interessante. E também, e lá tem um templo, né? O Templo de Salomão foi uma réplica do Templo de Salomão como um todo, né? Uhum. O Templo de Salomão foi feito no reinado do próprio Salomão, né? E era uma coisa belíssima, uma coisa lindíssima. Não, é impressionante, é impressionante. Muito bonito. Assim, a gente se sente uma formiguinha. Mas enquanto o povo estava no deserto, eles tinham um tabernáculo. Né? O templo ainda não tinha sido construído. Eles tinham um tabernáculo. E eles tinham que desmontar e montar o tabernáculo. Cada família da tribo de Levi tinha uma incumbência nessa montagem e desmontagem do tabernáculo. Não, e até os tecidos, né, tem um significado muito interessante. Eles eram cobertos por peles, né? As peles de texube, né? Texube era tipo um peixe. Um bicho, né? Um peixe, né? Que eles deveriam buscar lá nas regiões do Mar Vermelho para poder cobrir ali. Tem as pilastras, né? Tem os pregos ali que tem o altar de incenso, onde que eles matavam, o altar de sacrifício, onde que eram sacrificados os animais mesmo. Logo na entrada. Logo na entrada. Aí tinha uma pia de bronze um pouco mais à frente para a purificação. Exatamente. Lá no templo de Salomão, no templo mesmo,
É a mesma coisa do tabernáculo, só que uma dimensão maior. Lá tinha o lugar onde é que tem a pia de bronze, era um mar de bronze. Né? Um lugar grande onde que os sacerdotes se lavavam, né? E, e era bonito, é bonito demais, viu? É muito bonito. E só lembrando também que o templo de Salomão, o templo foi destruído 2 vezes, né? Foi destruído por Nabucodonosor, Nabucodonosor, lá antes do cativeiro babilônico, né? Que ele entrou lá, destruiu tudo. Depois Jesus profetizou que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Aí, na década de 70, no ano 70 depois de Cristo, foi lá o Tito, né? Tito, e destruiu, Tito Vespasiano, foi destruir, o imperador era Vespasiano, que foi lá com o general Tito, destruiu tudo. E não ficou pedra sobre pedra, realmente, como Jesus tinha profetizado. Destruiu tudo. Depois, Tito foi imperador, né? E Tito é considerado até um dos anticristos, né? Que anticristos são vários, mas o anticristo está por vir. E, então, é a figura do anticristo. Tito era uma dessas figuras. E há também uma profecia que alguns entendem que será reconstruído o templo pela terceira vez, o terceiro templo. Porque teve o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, esse que foi destruído no ano de 70, e irá ser construído um novo templo. Aí tem algumas linhas teológicas que entendem que sim, que tem outras linhas teológicas que entendem que não. E tem a questão das novilhas vermelhas, né? Que é um pressuposto para poder construir o templo. E as novilhas vermelhas já estão lá em Israel, já foram de avião para lá. Aí já é uma questão também mais de interpretação, né? Alguns entendem que sim, outros entendem que não, que Israel já não tem mais nenhuma participação mais no plano salvador. Outros entendem que Israel é o relógio de Deus. Essa é a questão de interpretação, questão de linhas teológicas, né? Mas o que é interessante a história é muito interessante, muito, muito bacana. Quando a gente vai aprendendo, você vai entrando dentro da história, você vai entendendo tudo. O grande plano de salvação. Amém? Amém. Amém. Então, semana que vem, nós vamos começar nos livros históricos. São 12 livros históricos. De Josué até Esther, né? 12 livros históricos. Também nós vamos aprender muita coisa a respeito do plano da salvação de Deus. Depois nós temos, né, os livros poéticos, né? E, posteriormente, os livros proféticos, que se dividem em profetas maiores e profetas menores. Então, muita coisa interessante aguarda nós aí ainda. Amém? Então, vamos orar. Então, se ninguém quer falar mais nada, né? Ninguém comentar mais nada, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor Deus, por esse momento que nós passamos juntos, aqui aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja cada vez mais nos iluminando, para que nós possamos absorver de uma maneira grandiosa esses ensinamentos, que nós possamos, Pai amado, colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo, para que nós possamos, Pai, ensinar às nossas futuras gerações quão é soberano, quão é poderoso esse Deus que nós servimos, para que eles possam também ensinar às gerações futuras, e assim cada vez mais o reino de Deus seja edificado. Pai amado, eu te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite.
o Senhor venha estar protegendo cada uma delas, cada um deles. Porque nós sabemos que o inimigo ele não quer que a gente estude a bendita palavra do Senhor. Ele quer colocar desânimo, ele quer colocar empecilho, mas ele já perdeu. Porque nós somos cada vez mais povo escolhido de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Amém. Amém. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Amém. O amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Glória a Deus. e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas Amém. também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Glória a Que Deus. haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Tudo aquilo, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Foi a todos.